E aí pessoal, tudo bem? Professor Aurila aqui falando. Hoje a gente vai ter uma aula de Sociologia e um tema que eu estou trazendo foi sugerido por alguns alunos nas aulas do Meet. Eles pediram que eu falasse um pouco sobre isso e o assunto vai ser desigualdade social. Para falar disso nessa aula eu trouxe algumas imagens e eu tenho certeza que essa primeira vocês vão reconhecer. Aqui nós temos o Grande Vicente Pison, né? E no caso aí o Mucuripe, essa região nobre aí da beira-mar, certo? Então vamos lá. Infelizmente existe, e não só em Fortaleza, e não só no Ceará, no Brasil todo, em todos os países existe essa problemática de desigualdade social, onde muitos têm muito pouco e outros têm muito, né? Embora às vezes a gente escute falas até do governo de que no Brasil é um país que não existe a fome, e a gente sabe que não é verdade. Nessa pandemia as coisas se agravaram, essa desigualdade social ela ficou maior ainda, né, porque pessoas perderam emprego, pessoas perderam trabalho, ficou mais difícil ainda para alguns. Algumas pessoas que estavam na classe média desceram, né, nessa escada social. Então assim, às vezes é uma questão de política. Às vezes é uma questão de vontade política, certo? Resolver o problema da situação, melhorar a questão do trabalho para as pessoas, do emprego, né? No investimento, por exemplo, de obras. Às vezes é uma vontade política de não querer que isso aconteça. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Enquanto isso, eu também vou passar outras imagens, né? Mostrando também aqui em Fortaleza esse cenário de desigualdade, tá, ok? Aqui também nós temos, né? Também aqui mostrando novamente a orla e uma área muito carente. Então assim, o que é que a gente vai tentar falar? O governo, né, às vezes privilegia a parte da elite, né? É a parte que às vezes é menos cobrada impostos, enquanto a maior parte da população paga muito imposto, né? Os mais poderosos, os mais ricos, a taxa tributária deles acaba sendo menor de quem tem pouco. Então o governo acaba tirando de quem tem menos e deveria tirar de quem tem mais, certo? Às vezes, por conta desse egoísmo, né, dessa ambição, digamos que é muito difícil acabar essa desigualdade. Sempre ela vai existir. As pessoas nunca vão querer abrir mão do seu para dar para o povo, né, para a população de uma maneira geral. Isso vai ser muito difícil por conta do egoísmo. Inclusive na Bíblia tem uma coisa escrita que eu achei muito interessante quando eu li, que diz que pobres sempre os tereis. Quem falou isso foi Jesus. Pobres sempre os tereis. Ele sabe que sempre vai existir. Por quê? Talvez por conta desse egoísmo, dessa ganância, certo? Talvez por ele saber que existe essa falta de vontade política dos governantes de querer resolver a situação. Pobres sempre os tereis. Então Jesus diz, está dito. Né? Então a gente sabe que essa situação ela permanecerá sempre. O que é que pode acontecer? Diminuir essa desigualdade. Acabar com ela é muito, muito, muito difícil. Tá? Voltando, vontade política. Falta vontade política. Falta vontade desses poderosos, desses mais ricos. Ok? No sertão do Nordeste, no Ceará, existe uma problemática por muito tempo da seca. Certo? Então, assim, existe por trás disso uma indústria da seca, de pessoas que gostam dessa situação para aproveitar para vender água em carros-pipas, por exemplo. Entendem? O governo, se quisesse resolver essa questão da seca, já teria resolvido. Ora, cidades gigantescas, elas conseguem viver e produzir em desertos, como Dubai, por exemplo. Existe tecnologia de irrigação, de tirar água do próprio deserto. Existe possibilidade de tirar água até do sal, da água do mar, água marinha, né? De dessalinizar esse sal e mandar para a população se o governo tivesse interesse. Mas parece que
eles querem que continue havendo essa dependência do governo, continue havendo essa desigualdade, para que no dia das eleições eles possam aparecer de 2 em 2 anos nas cidades pedindo votos aos eleitores, para vereador, para prefeito, para deputado, para senador, para presidente, para governador. Então, assim, prometendo muitas vezes acabar com a seca, entendem? Eu estou dando esse exemplo aqui da seca, para vocês entenderem um pouco. E assim, nunca resolvem. Por que nunca resolvem? Porque eles precisam sempre daqueles votos. Eles precisam prometer aquilo lá, porque se eles derem, não vão ter mais o que prometer, né? Então, assim, não é muito do interesse das elites acabar com essa desigualdade. Quer queira, quer não, eles acham que se fosse melhorar a vida de todo mundo, não ia ter quem fosse servi-los, certo? A desigualdade, ela gera para eles, para os empresários, para o rico, uma mão de obra mais barata. Quanto mais pobres precisando de emprego, de trabalho, por menos eles vão aceitar um emprego, ganhando às vezes mixaria, né? Enquanto a média salarial deveria ser uma, mas como tem tanta gente passando necessidade, eles oferecem a metade disso e muita gente aceita. Então, existe uma intenção por trás de manter essa desigualdade social, essa pobreza. Mas eu comecei no começo do vídeo falando que uma parte a culpa é do governo, né, dos empresários, né, dos poderosos, mas eu disse que a culpa não era do povo, mas por outro lado a culpa é do povo sim também. No momento em que o povo elege governantes que não olham para o povo, não sabem escolher seus candidatos, né? Então depois não adianta reclamar. Nós estamos agora à véspera de uma eleição para prefeito, vereadores. Então, assim, se todo mundo soubesse realmente escolher as pessoas certas que fossem trabalhar para mudar essa situação, aí essa desigualdade poderia diminuir. Mas se a gente continuar elegendo presidente, governadores, prefeitos, vereadores, senadores, deputado federal, estadual, de forma errada, né? Elegendo aquelas pessoas que só pensam neles, só pensam em si, só pensam nos seus familiares, nos seus filhos, só pensam nos seus amigos, só pensam nos seus padrinhos empresariais, né, que protegem esses grandes empresários, aí a situação vai continuar do mesmo jeito. É aí que a culpa cai no colo do povo. O povo é vítima, mas também é culpado quando elege esse tipo de político. Político que compra o voto, político que se beneficia de uma ajudinha aqui, uma ajudinha acolá, de um benefício aqui, acolá, e o povo fica satisfeito, e o povo acha que é a melhor coisa do mundo, e não é. Às vezes é muita ilusão, é muito pouco que se faz ainda. O povo merecia mais. A ajuda emergencial, por exemplo, esses benefícios que o governo dá, não é presentinho de candidato, de governador, de presidente, é dinheiro público, é um dinheiro dos nossos impostos. Então tá mais do que certo ajudar. Não é por isso que a gente vai se dobrar, não é por isso que a gente vai se vender, né? Vender nosso voto a certos políticos, a certos candidatos, porque é um dinheiro de impostos. É aí que a responsabilidade cai em cima da população também, certo? Ok? Valeu, pessoal, resumo essa aula no caderno e a gente se fala, tá bom? Abraço!